Ok, então, iniciando então a aula do dia 5/3/2021 de dados semi-estruturados, tá? O que nós temos programado para essa aula? Eu vou fazer explicação para você sobre a DTD e a gente vai encaminhar daí um exercício, né, para vocês fixarem esse conteúdo de DTD, tá? Então, o material já está disponível aqui no Moodle, tá? Então, vocês podem ir acompanhando por aqui daí. Eu vou pedir que vocês abram a ferramenta de digitação de XML, tá? Aquela XML Exchange Editor, né? Que é essa ferramenta aqui. E que vocês façam o download desses arquivos que tem aqui, tá? Esse .xml, né? Que é o exemplo de DTD externa. Um outro .dtd, que é o exemplo de DTD interna, que é um outro XML, e esse outro arquivo .dtd, que é o que faz, que está sendo feita referência nesse arquivo da DTD interna, tá? Desse XML aqui. Então, eu pedi que vocês façam o download desses 3 arquivos e abram esses arquivos dentro da ferramenta de editoração de XML que a gente está utilizando, tá? E essa ferramenta aqui. Então, vocês vão ter 3 arquivos aqui, certo? O cidade 04 underline cidades interno.xml, o 04 cidades.xml e o 04 cidades.dtd, certo? Então, olha só, gente. Então, você pode ir abrindo os arquivos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a DTD. O que é a DTD, certo? A gente tem essa figura aqui que ela mostra quais são os conceitos associados a XML, né? As tecnologias que estão envolvidas dentro do XML, que nós vamos estudar. Então, a primeira que nós estudamos foi a formação do documento XML, certo? Então, a gente viu como que esse documento é estruturado, do que ele é composto, né? O que pode conter nesse documento, como é que ele carrega os dados. E daí a gente verificou que esse documento XML, existem 2 formas de você validar ele, vamos pensar dessa forma, tá? Existem 2 formas de você validar. Uma que é em relação se o documento é chamado bem formado, tá? Então, um documento bem formado é aquele documento que está de acordo com as regras do padrão de construção da sintaxe, né? Do padrão de construção do modelo XML, certo? Então, são 5 regrinhas que nós já vimos. E a outra maneira, a gente diz que esse documento ele é um documento válido. O que é um documento válido? É um documento que está de acordo com um esquema XML. Quando eu falo um esquema XML, ele pode ser tanto uma DTD quanto um XSD. Nós vamos começar estudando a DTD, que é essa aula de hoje, certo? Porque ela foi a primeira especificação de esquemas e ela vai nos auxiliar a entender como que funcionam esses esquemas, tá? Então, um documento bem formado é aquele documento que está de acordo com as regras do padrão XML, da tecnologia, de regras de sintaxe. E um documento válido é o que está de acordo ou com uma DTD ou com um XSD. Então, tanto a DTD quanto o XSD, a gente diz que são esquemas XML, certo? Então, são estruturas que definem qual que vai ser, o que vai poder conter dentro do meu documento XML. Então, a partir do momento que 2 aplicações precisam trocar dados, como que eu sei o que eu tenho que gerar dentro desse arquivo XML, qual que vai ser a estrutura, certo? Então, isso fica definido dentro desses esquemas, tanto da DTD quanto do XSD. Então, no momento que eu troco dados entre 2 organizações ou 2 empresas, né? Então, nesse esquema, ele é como se fosse um manual do que vai ter dentro do meu XML, tá? Tranquilo até aqui, gente?
Por enquanto, sim. Tá. Então, a gente vai ver a primeira recomendação que se chama DTD. Então, DTD significa Document Type Definition, certo? Então, o que nós temos dentro dessa DTD? A gente tem regras que definem o que vai conter esse documento, aquilo que eu falei para você. Então, quais são essas regras? Quais são os elementos válidos? Como que é a ordem desses elementos? Como que eles aparecem dentro do documento? E fazem algumas restrições de estrutura e conteúdo, ou seja, define o que vai ser a estrutura desse documento, quais são os conteúdos que ele que os elementos vão ter, tá? Então, nós falamos que um documento válido é aquele documento que está de acordo com a DTD, ou com a estrutura hierárquica, tá? Então, nós temos duas maneiras de definir essa DTD, ou de forma interna, ou de forma externa, tá? Nesses exemplos que eu deixei para vocês aqui, então nós temos aqui um exemplo de uma DTD interna. Ó. Então, essa DTD interna, deixa eu aumentar um pouco a minha fonte aqui. Fica melhor aqui, né? Então, olha só, a DTD, quando ela faz uma declaração interna, ela fica dentro do próprio documento.xml. Então, antes de eu iniciar a, a estrutura XML do meu documento, eu faço a declaração da DTD. Ó. Então, ela começa após o cabeçalho, começa com a instrução doctype e é feita essa declaração da DTD aqui. Tá? Quando eu tenho uma DTD externa, significa o quê? Que dentro do meu documento XML, eu tenho uma referência, tem uma instrução, no caso doctype aqui, ó, e essa instrução ela faz uma referência a um arquivo .dtd, correto? Então, dentro desse arquivo .dtd, que eu vou entrar agora aqui, ó, eu faço toda a descrição dos elementos e atributos da estrutura do meu XML, tá? Então, existem duas formas, a interna e a externa. Qual é a melhor? A melhor é a externa. Por quê? Porque o mesmo documento pode referenciar várias vezes a mesma DTD, certo? Então, se eu tivesse documentos diferentes, eu teria e utilizasse uma DTD interna, eu teria que repetir essa DTD para cada documento, certo? Ao passo que, se eu tenho uma DTD externa, eu faço uma referência somente ao arquivo .dtd, e esse arquivo ele é genérico, né, independente de qual arquivo XML que está fazendo a referência para ele, tá? Tranquilo, gente? Professor, por que tem aquele mais ali depois do cidade? A gente já vai ver isso aí, tá? Tá. Agora eu só queria que vocês entendessem as maneiras de definir. Agora a gente vai entrar para ver o que cada um, como que é composto, tá? Então, olha só, a gente tem então essas duas declarações, né? Externa ou interna, isso que eu expliquei para vocês agora, tá? Bom, se eu perguntar para vocês assim, do que é composto um documento XML? Vamos ver se vocês lembram lá da primeira aula, né? Então, quando a gente fala que um documento XML ele é composto pelo quê? Quando nós falamos em o cabeçalho, correto? Deixa eu voltar aqui para o documento. Olha só. Quando eu tenho o meu documento XML aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o cabeçalho, eu tenho instruções de processamento, e quando nós falamos, eu posso ter comentários, né, que aqui não tem nenhum, mas posso ter comentários. E quando a gente fala em dados, nós temos elementos e atributos, correto? Então, os elementos eles podem ser simples ou complexos ou compostos, tá?
Então, quando que um elemento vai ser simples? Um elemento vai ser simples quando ele não tem filhos nem atributos, certo? Quando um elemento vai ser composto, quando ele tem filhos e ou atributos, tá? E o atributo é um dado sobre o elemento. Então, nesse nosso caso aqui, ó, eu tenho um atributo código sobre cidade, certo? Então, toda tag que abre e fecha, eu considero um elemento, tá? Então, quando eu falo, então, que o documento XML é composto com isso, né? Quando a gente fala em dados, em elementos e atributos, lá na minha DTD, eu tenho que aprender a definir esses elementos e atributos. Então, a gente vai começar vendo agora como que faz essa definição, certo? Eu vou explicar direto aqui, eu acho que até para vocês entenderem e fica mais fácil do que vocês, de repente, ir lá pelos slides, tá? Então, olha só, toda vez que eu precisar, tá? Eu vou pegar daqui da interna. Toda vez que eu precisar declarar um elemento, olha só, eu tenho que utilizar essa tagzinha aqui, element, certo? Toda vez que eu precisar declarar um atributo, eu vou declarar um attList, certo? Bom, sempre a DTD, tá? Quando ela é externa, ela vai ser declarada dessa forma, tá? Então, se ela é declarada interna, ela vai começar com esse doctype aqui e vai terminar com essa instrução aqui embaixo, de fechamento, certo? Porque é uma instrução de processamento dentro do meu XML. Então, o validador da DTD, ele vai encontrar essa instrução e vai, o parser, né, que faz a validação, vai encontrar essa instrução e vai fazer essa validação, tá? Então, olha só, quando ela é externa, a gente não precisa disso. Então, a DTD, ela não possui uma sintaxe XML, correto? Por quê? Porque aqui não tem um elemento raiz, por exemplo, tá? Ela possui uma sintaxe como se fosse uma estrutura de arquivos, certo? Então, olha só, toda vez que eu precisar declarar um elemento, eu utilizo element, correto? Toda vez que eu precisar declarar um atributo, eu utilizo a attList. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o meu XML, ó, eu vou perguntar para vocês assim, qual é o elemento raiz desse arquivo XML aqui? Cidades? Cidades, correto? Cidades é meu elemento raiz. Então, eu vou começar definindo lá na minha DTD o elemento chamado cidades, correto? Então, element, daí o nome do elemento, cidades, certo? Daí eu vou verificar, cidades, ele é um elemento simples ou composto? Cidades aqui, ele é simples ou composto? Ele é composto, por quê? Porque ele tem filhos, certo? Quem é filho de cidades? Nome, UF e identificação. De cidades. Quem é filho de cidades? Cidade? Cidade, certo? Isso. Então, os filho de cidades é cidade. Então, eu vou especificar aqui na minha DTD que cidades, ele é um elemento composto, por quê? Como é que eu sei que ele é um elemento composto? Porque dentro da definição de parênteses aqui, ó, eu vou definir quem são os elementos que fazem parte de cidades, certo? Então, nesse caso, eu estou definindo o elemento cidade. O que é esse sinalzinho de mais aqui, tá? A gente pode, dentro da DTD, definir a cardinalidade dos elementos. O que é a cardinalidade? É o número mínimo e máximo de ocorrências do elemento, correto? Então, quando eu não tenho nada, significa que esse elemento é um elemento monovalorado, ou seja, monovalorado obrigatório, desculpa. Então, ele vai poder ocorrer somente uma vez e é obrigatório que ele ocorra, tá? Se eu tiver o maisinho, significa que ele é um elemento multivalorado obrigatório, ou seja, ele tem que ter no mínimo uma ocorrência ou pode ocorrer várias vezes. E se eu tiver um asterisco, aqui no lugar do mais, se eu tiver um asterisco, significa o quê? Que esse elemento
pode não ocorrer ou ocorrer várias vezes, certo? Depois eu vou dar mais uma repassada nisso. Então, esse mais aqui, ele significa que ele é um elemento multivalorado obrigatório. Ou seja, que toda vez que aparecer um elemento cidades, ele tem que ter pelo menos uma cidade dentro dele. Tá? Então, se eu preciso definir elementos, eu vou utilizar element. Daí o nome do elemento e do que compõe esse elemento. No caso, quem compõe cidades é a cidade. Agora, então, gente, eu vou começar a definir o elemento chamado cidade, certo? Daí eu vou verificar aqui. Quem que faz parte de cidade? Quais são os elementos que são filhos de cidade? Código, UF e identificação, certo? E cidade ainda tem mais um atributo chamado código. Então, aqui em cidades, na minha DTD, eu vou definir isso, ó, que a cidade, que é o elemento, ele tem os elementos nome, UF e identificação, certo? O que é esse ponto de interrogação aqui? Esse ponto de interrogação, ele indica que esse elemento é opcional, certo? Ou seja, eu posso ter em algum momento uma situação como essa da cidade de código 2 aqui, ó, onde eu tenho o nome, desculpa, no código 1 eu tenho o nome, o F e a identificação, certo? Já no código 2 eu tenho o nome e a identificação. Então, esse documento, aqui a gente faz a validação, tá, pessoal? Ó, validar. Então, esse documento ele é considerado um documento válido. Por quê? Porque ele está de acordo com as regras que estão estabelecidas aqui. Certo? Se eu, por exemplo, botasse aqui a UF, ó, retirasse isso aqui, e fosse fazer a validação agora aqui, ele vai me dizer que esse documento não é válido. Por quê? Porque está faltando a UF, entendeu? Então, aquele ponto de interrogação, ele me define a opcionalidade do elemento, tá? A vírgula, pessoal, a vírgula, ele me informa a sequência, ou seja, que toda vez que aparecer um elemento chamado cidade, primeiro vai vir um elemento chamado nome, depois um elemento F, que é possível que exista ou não, e depois a identificação, tá? Então, a vírgula me define a ordem desses elementos que vão aparecer no meu XML. Eu não posso ter, por exemplo, assim, nome, UF, identificação numa instância, e uma outra eu ter lá identificação, depois nome, depois UF, entendem? Então, quem define essa ordem é a vírgula, tá? Bom, tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Tá. Agora, continuando, eu preciso definir esses elementos que fazem parte da cidade, correto? Que é o nome, o F, identificação. Agora, se eu perguntar para vocês assim, bom, o nome, ele é um elemento simples ou composto? Simples. Simples. Por quê? Porque ele não tem nem atributos e nem filhos, correto? Então, todo elemento que for simples, eu vou definir ele do tipo PCData. Então, ó, vou botar lá, element, nome do tipo PCData. A UF é simples ou composto? É simples. Então, ele é do tipo PCData. Então, element, nome do elemento, tipo PCData. Bom, quando a identificação ele é um elemento composto, certo? Por quê? Porque eu estou dizendo que o elemento identificação, ó, ele é composto por renda ou população. Então, essa barra vertical aqui, ou pipe, né? Não sei como é que vocês chamam, de barra vertical ou pipe. A barra vertical, ela me diz a opcionalidade. A opcionalidade entre elementos, tá? Então, por exemplo, assim, ele é como se fosse um OR. Então, ou é renda, ou é população, tá? Então, isso significa o quê? Que sempre que aparecer um elemento chamado identificação, sempre vai ter ou um elemento renda como filho dele, ou um elemento população como filho dele. Então, olha aqui o exemplo. Ó.
Então, nessa instância da cidade 1, que é Passo Fundo, a identificação possui um elemento chamado renda, certo? E numa outra instância, na cidade de Marau, cidade 2, de código 2, ela possui a população. Então, esse documento ele é um documento válido. Por quê? Porque eu estou dizendo que para a identificação da cidade, tanto pode ser a renda, não seria a renda per capita, né? Ou a população. Como que eu defino isso na minha DTD? Por esse pipe. Se eu tivesse uma vírgula aqui, significaria que eu teria que ter a renda e depois a população. Entendeu? Então, é um ou outro, a ocorrência do elemento, tá? Daí depois eu vou definir aqui o elemento chamado renda, que é esse cara aqui. Então, como ele é simples, ele vai ser do tipo PCData. E depois eu vou definir o elemento população, que também é do tipo PCData, tá? Bom, por fim aqui, eu estou definindo um atributo, correto? Então, o que é para mim definir um atributo? Eu utilizo esse comandinho aqui, attList. Então, o attList, ele vai funcionar dessa forma. Então, é um attList, daí eu vou dizer qual é o nome do elemento. Então, eu estou dizendo assim, eu quero colocar um atributo no elemento chamado cidade. O nome desse atributo vai ser código, certo? Existem vários tipos de dados, tá? Dentro da DTD. Naquele material complementar lá, a gente tem tabelas ali que mostram esses tipos de dados, certo? Mas a gente vai utilizar sempre o PCData e o CData, tá? Porque o importante para nós aqui na DTD é entender o funcionamento dela, tá? E a gente vai se deter um pouco mais depois no XSD, que é o XML esquema, que é a atual especificação, tá? Então, o tipo de dados do código vai ser um CData. E o required, ele me informa que ele é obrigatório ou não, tá? Então, ele pode ser required, ele pode ser implied, tá? Que ele é um implícito, né? Ele é opcional. E eu acho que é isso, tá? Required, required. Tranquilo, gente? Esse código aí, ele vai atualizar aquele valor que tá, tipo, em cidade que tem um código ou ele, tipo, eu não Ele não entendi. mexe o valor, entendeu? Ele só mexe Lá, isso aí. isso, ele não mexe o valor. Ele só vai informar que o elemento cidade possui um atributo chamado código, certo? Ah, sim. Se eu Entendi. tivesse, por exemplo, assim, se eu quisesse um outro atributo, eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dizer que cidade tem um outro atributo chamado latitude. Entendeu? Então, eu estou dizendo que aqui, quando eu tiver a cidade, ó, depois do código, eu tenho um atributo chamado latitude. Certo? Então, ó, se eu mandar validar meu documento aqui, ó, ele vai dizer que ele não está válido. Por quê? Porque essa outra extensão, essa outra ocorrência da cidade, ela não contém o elemento latitude, o atributo de latitude. Vou botar aqui, tá, para vocês verem. Então, agora ele é um documento válido. Porque, então, nesse caso aqui, ó, esse documento ele tem dois atributos, o código e a latitude, certo? Como que eu defino isso? Criando essa instrução attList aqui. Não sei se ficou claro. Sim, sim, obrigado. Beleza. Então, assim, é bem simples, tá, gente? Deixa eu passar para vocês, então, aqui aqui no material, tá? Então, assim, quando a gente vai declarar os elementos, tá? A gente vai sempre utilizar esse comando element, tá? Então, se ele for um elemento simples, ele vai ser o tipo PCData, tá?
Se ele for um elemento composto, eu preciso definir quem são os elementos que fazem parte dele. Ao definir esses elementos, eu tenho controles de sequência, que é a vírgula, e o conector de escolha, que é o pipe, que é como se fosse um OR, correto? Aquilo que eu já expliquei para vocês ali. E o controle de cardinalidade. Então, se eu utilizar o ponto de interrogação, significa que esse elemento ele é opcional sem repetição. Então, ele tem uma cardinalidade 0, 1, correto? Então, pode ser que ele não ocorra ou ocorra no máximo uma vez. Se eu utilizar o mais, ele é um obrigatório, ou seja, requerido com repetição. Então, ele ter que ter esse elemento tem que acontecer pelo menos uma vez ou várias vezes ele pode repetir aquela estrutura, tá? Ah, professor, então se eu for definir aqui, por exemplo, se eu não tiver esse mais aqui na cidade, certo? O que significa isso? Significa que você não pode ter duas vezes essa estrutura cidade repetindo, entendeu? Então, para mim poder repetir essa estrutura de cidade, eu tenho que dizer que ele é multivalorado, certo? Então, para mim dizer que ele é multivalorado, se ele for obrigatório, eu uso mais. Se for opcional, eu uso asterisco, tá? Mais. Então, o asterisco ele é um multivalorado, né? Opcional, tá? Então, ele é um opcional com repetição. E se ele for um simples, somente com um elemento simples, ele vai ser do tipo PCData. Tá? Aqui tem alguns exemplos de declarações, tá? Né? Então, eu estou dizendo aqui que estou definindo um tipo N para um elemento chamado nome, tá? A gente não vai entrar muito nesses detalhes. Aquele material esse material que eu disponibilizei para vocês aqui, ó. Por aqui. Esse material complementar aqui, ó, tanto na qualificação, tá, quanto na dissertação minha, vocês têm bem detalhado, com exemplos de cada um desses tipos de dados, tem exemplos de como que você usa, tá? Então, se vocês tiverem interesse, dá para dar uma olhada ali. Voltando. Tá? Ó, por exemplo, aqui eu estou definindo uma sequência. Então, significa toda vez que ele aparecer um elemento chamado artigo, ele vai ser composto por autor, título e seção. Primeiro vem o autor, depois o título, depois a seção. Quem me diz isso? Essa vírgula. Tá? Daí depois eu tenho o elemento pessoa, que ele é composto ou por CGC ou CPF. Então, quem me diz que vai ser uma escolha entre CGC ou CPF é o pipe. Tá? E aqui a questão das cardinalidades, né? Então, o elemento nome ele é composto por elemento primeiro, que ele é, se ele não tem nada, ele é um monovalorado obrigatório, ou seja, ele tem que aparecer no mínimo uma vez e no máximo uma vez, tá? Que é o padrão. O segundo elemento monovalorado opcional, no caso do ponto de interrogação, e o último é um monovalorado obrigatório, igual ao primeiro, tá? O final. Estou dizendo que o autor ele tem um elemento e-mail, que é um multivalorado obrigatório. O elemento parágrafo tem um elemento chamado figura, que é um multivalorado opcional. E o elemento bairro, ele é um tipo PCData. Então, nesse caso, ele é um elemento simples, certo? Então, assim, a questão da definição da declaração de atributos, então, sempre usa o comando attList, o nome do elemento, o nome do atributo e do tipo CData, tá? Então, ele pode ser required, implied ou fixed, se você tem um valor default para o teu elemento, para o teu atributo, tá? Dúvidas, gente? Por enquanto, não. Tranquilo? Tá. Então, olha só, o que vai ser a atividade, então, para vocês fazerem? Eu disponibilizei aqui no Moodle dois documentos, tá? Que foram, a gente fez aquele exercício 0 e o exercício 02, lembram disso? Então, são esses dois documentos. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando para vocês um documento .xml
E eu quero que vocês gerem a DTD desse arquivo .xml, certo? E façam a validação. Então, vocês vão fazer esses duas DTDs, desses dois arquivos que eu disponibilizei para vocês. Tá ok? Então, quero que vocês façam isso para a próxima aula, não precisa me entregar. E daí, na próxima aula, a gente faz a correção disso e já começa com a parte dos esquemas daí. Certo? Eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat para mim fazer depois para mim fazer o lançamento da presença de vocês na aula, pode ser? Beleza, então, gente. Então, seria isso por hoje. Façam esse exercício, tá? Que vai ajudar vocês a entenderem os conteúdos, ver como funciona, né? E daí na aula que vem a gente faz a correção e tira as dúvidas daí, tá? Então, quem não for me ver mais, um bom final de semana aí para todos, tá bom? Boa semana. Valeu!